Eu sou Arthur Alencar e tô aqui para lhe mandar curiosidades que você não sabia sobre o universo de Naruto. Eu não tô falando dessas pseudo-curiosidades que todo fã já conhece, gente. Eu tô falando de curiosidades que vêm aqui junto com os volumes físicos de Boruto. São novidades que são escritas aqui pelo próprio Ukyo Kodachi. Se você não sabe quem é Ukyo Kodachi, ele foi o roteirista de Boruto até o volume 13 e muito provavelmente ele é o maior especialista em Naruto que existe na face da Terra, tirando o próprio Kishimoto, é claro, né? Inclusive, essas curiosidades que eu separei aqui pra mostrar pra vocês, gente, elas não são coisas que o Kodashi criou aqui na cabeça dele só porque ele pegou o roteiro de Boruto. Não, são coisas que provavelmente ele sabe por conversas que ele teve com o próprio Kishimoto, né? Coisa que talvez o Kishimoto não colocou na história principal, porque não teve tempo, porque ia ficar informação demais. Mas são coisas que ele colocou aqui como curiosidades que só ajudam a expandir mais esse universo, né? Algumas coisas aqui eu admito que a gente já sabe porque já foram explicadas, mas outras coisas aqui são curiosidades que vocês vão gostar de saber. Mas antes de começar, deixa aí o seu like, porque se a gente conseguir bater essa meta de 10 curtidas, gente, eu vou fazer uma segunda parte, além das curiosidades que estão presentes no volume 10. Esse aqui é o volume 9, no volume 10 tem mais. Eu não sei se no volume 11 tem mais, mas se tiver eu faço uma parte 3, mas vai depender aí das curtidas de vocês, tá? Se a gente bater pelo menos 10 curtidas nesse vídeo, então eu posso fazer uma segunda e uma terceira parte, tá bom? E quando for curtir, também não esqueça de se inscrever caso não seja inscrito ainda. E quando for se inscrever, ative o sininho da notificação para você ficar por dentro dos meus vídeos, tá bom? E dito tudo isso, vamos para as curiosidades. Começando com a coluna secreta do Shinobi 1, a Sociedade Shinobi. O Shinobi é sociável por natureza. Quando Rikudo Senin fundou o Ninshu e nomeou aqueles que possuem chakra como Shinobis, estes se tornaram membros da sociedade e não simplesmente pessoas que utilizavam um poder sobrenatural. Isso também vale para os ninjas fugitivos. Eles continuam sendo Shinobis independentemente de se forem exemplares ou fugitivos, pois o fato de eles terem fugido foi algo pontual. Há inúmeros motivos para os Shinobis precisarem estruturar a sua sociedade, mas o principal é o dinheiro. Vocês podem achar que estou falando algo incoerente, mas ninjas sempre foram um povo realista. Eles não se sentem orgulhosos se apenas sobreviverem dia após dia sem enxergar um futuro. Essa é a diferença entre eles e os samurais, que foram sendo esquecidos e se tornaram lendas. Então isso explica por que tem tão poucos samurais, né? Porque os samurais, eles meio que não se encaixaram dentro da sociedade, sabe? Os shinobis, eles encontraram um lugar ali pra eles. Às vezes, em alguns momentos da história, quase como mercenários, assim como foi lá no começo da... Assim, quando na época do Madara e do Hashirama, né? Vocês lembram que eles trabalhavam para os países, como cada um como um clã, os países iam pagando eles. Mas enfim, eles encontraram os lugares deles ali na sociedade, foram evoluindo para o que a gente vê os shinobis sendo hoje em dia, né? Já os samurais não, os samurais meio que ficaram ali soltos de qualquer jeito e hoje em dia eles não representam uma parte muito importante na sociedade, no mundo aí de Naruto, né? Então acho que isso explica aí essa coisa que eu acabei de ler. Mas por que os ninjas precisariam de dinheiro? Tirando algumas exceções, o dinheiro é inútil para a rotina deles. O Kagebushin equivale a um exército, a técnica do fogo é superior a qualquer flecha ou espada. Mas isso não importa a confeccionar uma roupa, também não lhes fornece arroz ou protege as crianças das chuvas e do vento. No fundo, a técnica de um shinobi não é o suficiente para garantir tudo o que precisam para a sua sobrevivência. Para se manterem, eles precisam conviver com as pessoas comuns. A Vila Oculta da Folha desfrutava de militantes jovens e a vida na vila era horrível. Para alimentar apenas um... Eita, gente, ainda estou um pouquinho gripado, tá? Então vou tossir um pouquinho. Para alimentar apenas um especialista em luta, eram necessários mais de 100 pessoas. Ou seja, um país com 1 milhão de habitantes sustentava 10 mil shinobis. Eles sabiam que era um grupo com habilidades, então resolveram se posicionar dentro da sociedade. Eles optaram por não dominar a população, pois se fizessem isso poderiam ser expulsos e não teriam como sobreviver. A sobrevivência dos shinobis só foi possível por eles terem se posicionado na sociedade como profissionais movidos a dinheiro. É como eu estava explicando, é como começou a vida dos shinobis aí na época lá do Hashirama e do Madara. Na verdade, antes mesmo do Hashirama e do Madara terem nascido, mas continuou ali no tempo deles. Os países iam contratando os clãs, já que os ninjas iam, iam se dividindo apenas como clãs, e os países iam contratando esses clãs. Esses clãs lutavam entre si, mas enfim, era quase como mercenários, né? Mas eles já tinham um lugar na sociedade ali deles. Eles foram se encaixando cada vez mais, até que surgiram as vilas ninjas, com essa aliança entre Madara e Hashirama, né? E os outros países, ninjas de outros países foram seguindo o exemplo, até surgiu o que a gente vê hoje em dia no mundo shinobi. Coluna secreta do Shinobi 2, os shinobis e suas missões. Os shinobis realizam tarefas para ganhar dinheiro. Nos filmes e novelas, vemos shinobis protegendo o mundo dos ataques de vilões e lutando em misteriosas vilas. Não que esteja errado, mas não se resume a isso. Um ninja assume uma missão e ao concluí-la recebe dinheiro. A cada missão, o solicitante paga um valor à vila, que paga a cada shinobi descontando primeiro a sua comissão. Isso é uma coisa que a gente meio que já sabia, né? Acho que já foi explicado inclusive
No começo de Naruto, lá no comecinho mesmo, como é que funciona essa burocracia em relação ao dinheiro, ao pagamento dos shinobis. O solicitante paga a vila, que paga o shinobi, mas a vila fica com a comissão dela, né? Assim que funciona. É tipo como uma guilda, né? Só que eles não usam a palavra guilda. Cadê? Onde que eu parei, gente? Mas se fosse sempre desta forma, os shinobis que não recebessem missões morreriam de fome, então é oferecido um salário mínimo em muitas vilas. A vila de Konoha é uma delas. Então existe um salário mínimo dos shinobis, né? Então mesmo que um shinobi passe, sei lá, meses sem pegar uma missão, ele ainda tá recebendo um salário mínimo dele ali, né? Claro que cada classe de shinobi deve receber um certo salário base, né? Tipo, um genin não deve receber tanto assim. Então, sei lá, talvez até explique, gente, por que não existem muito genins muito velhos, sabe? Porque a gente só vê genins jovens, porque talvez o salário mínimo deles seja muito baixo para poder se sustentar sozinhos. Então, uma pessoa que, sei lá, vai atingir 20 anos de idade e ainda continua sendo genin, ela meio que se vê obrigada a seguir outra profissão, porque ela não vai conseguir se sustentar sendo só uma genin, né? Então, ela meio que se desiste dessa profissão, então vai, sei lá, arrumar um trabalho paralelo ao trabalho de shinobi, sem necessariamente se demitir dali do serviço de shinobi, né? Acho que é uma coisa que eu tô imaginando aqui, não é uma coisa que foi dita aqui, mas como existe um salário mínimo, então eu imagino que seja isso. Também explica como, sei lá, o Kakashi, ele passava assim um tempão tendo que se recuperar no hospital e conseguia se manter, porque ele também estava recebendo o saláriozinho dele ali, né? E como ele é um Jounin bem especial, né? Então o salário base dele ele deve ser bem alto, mesmo que ele não pegue missão nenhuma. Então o Kakashi deve ter um pouquinho de dinheiro ali na conta dele. E é claro, o Naruto também, como Hokage, ele também deve ter um salário, já que ele não pega missão, né? Enfim, aqui tem mais coisas explicando. Atualmente há um sistema de ranqueamento utilizado para classificar as missões nas 5 vilas. Isso aqui eu não vou explicar porque é o que a gente já conhece, né? Rank D, Rank C, Rank B, Rank A, Rank S. Como regra, os Genins recebem apenas missões de Rank D e C, que são missões que não envolvem luta contra outros ninjas. Acho que, se eu não me engano, missões de Rank C até envolvem lutas. Podem envolver lutas, mas não contra outros ninjas. Se for contra outros ninjas, já é missão de Rank B. É exatamente isso aqui, é o que eu estou lendo aqui agora. Mas após a Guerra Mundial Ninja, os recursos estão em falta, e não é raro pegar missões de Rank B ou A para os Genins em todas as vilas. Isto inclui o Boruto. Já os shinobis que se dedicam a um tipo de missão, como aqueles da divisão policial ou do Ambu, recebem uma remuneração proporcional ao tipo do trabalho feito, obviamente, né? Com o desenvolvimento da sociedade, há um aumento no número de missões e a quantidade de shinobis que recebem uma remuneração fixa aumenta. Por exemplo, Katasuki e Sumire recebem como missão as pesquisas no laboratório da vila e ficam restritos a este tipo de afazer. E como a maioria das missões é de ranquear, a remuneração deles é melhor que a do Boruto. Então só trabalhar ali como cientista na Vila da Folha já conta como uma missão, né? Inclusive uma missão de ranquear, então o salário deles é bom. Eu não sei se o Katasuki e a Sumire recebem por cada invenção que eles fazem. Eu acho que não, acho que assim eles vão recebendo um salário mesmo por aquele trabalho que eles vão fazendo, porque não tem como saber quando você vai, sei lá, terminar uma invenção ou descobrir uma coisa nova como cientista, né? Então você vai recebendo ali um salário base para aquela missão específica, tipo, sei lá, todo mês ou toda semana ou uma vez por ano, não sei. Os pedidos vêm da moça que explica, Chunin responsável pelos pedidos, Suika Kanonji e a donzela da recepção, Michiru Fuyuki. Antigamente era pelo Hokage, né? Lá no começo de Naruto quem dava as missões era o Hokage, tinha até uma galera que ajudava ele, o Iruka ficava ali do lado do Hokage, vocês devem lembrar. Mas hoje em dia em Boruto, caso vocês não acompanhem Boruto, gente, hoje em dia quem dá essas missões são outras pessoas. Ela, inclusive, explica aqui, eu vou continuar lendo. Elas são as duas pessoas que analisam as solicitações e as repassam aos shinobis. Quando são missões de nível acima do rank A, costumam pedir opinião ao Naruto ou ao Shikamaru. Mas sua autoridade é grande e são temidas por todos, pois todo o dinheiro está sob o controle delas. Acho que é porque tem muita coisa agora sobre a supervisão do Hokage, né? O Hokage tem muita coisa pra fazer, então não tem mais tempo pra ele ficar distribuindo missões. Então treinaram uma pessoa ali pra ficar fazendo esse serviço aí, uma Chunin. Coluna Secreta do Shinobi, parte 3, o Shinobi e suas formações. A formação mínima dos Shinobis é composta de 3 pessoas, Three-Man Cell. Isso a gente já sabia, né? Para o ninja, suas ações precisam ser secretas. O fato de ser um trio permite que cada um cubra o ponto cego do outro e não limite a movimentação de ninguém, sendo a quantidade ideal de pessoas. Ixi, então devia ser uma confusão na época da guerra, né? Porque era uma porrada de shinobi lutando junto um do lado do outro, então devia pegar muito fogo amigo, né? Adicionando um comandante sargento a estes 3,
Temos o que chamamos de Han, ou equipe. A equipe é como uma família, mas 3 membros não são necessariamente uma regra. Por possuírem poderes sobrenaturais, os shinobis costumam agir sozinhos, como é o caso de Naruto. Naruto? Gente... Não, na época do Shippuden, Naruto só saía em equipe mesmo. Mas talvez ele esteja se referindo à época que o Kakashi ficou como Hokage, né? Porque é uma época que a gente meio que não viu. É uma época que ficou em off-screen pra gente, pros fãs, né? A gente não viu essa época, então é bem possível que nessa época que o Kakashi ficou como Hokage, essa época aí que, sei lá, que pega... Digamos que, vamos chamar de fase The Last, né? Que é a época que o Naruto usava aquela camisa preta. É bem possível que o Naruto tenha pego, tenha pego muitas missões sozinho nessa época, né? Porque é o que tá dizendo aqui. Os shinobis costumam agir sozinhos, como é o caso de Naruto. Então bem possível que nessa época o Naruto pegou muitas missões sozinho. Já Konohamaru Sarutobi, considerado um gênio na Vila da Folha, prefere agir com seu parceiro, que é aquele que morreu lá naquele arco lá do Kawaki. Estes são exceções à regra, pois normalmente temos um trio. Dependendo da missão, a quantidade de membros pode ser ajustada. Quando a missão é maior, juntam-se 2 equipes, totalizando 6 membros. Isto é chamado de Combat Squad, que é o que a gente viu quando eles estavam atrás do Sasuke. Foi a equipe do Naruto, a equipe da Hinata, para ir atrás do Sasuke, né? Um pilotão de combate. Neste caso, como um comandante e 6 membros, o total é de 7 shinobis. Este é o limite para um pelotão de combate, sendo muito raro juntar mais do que esta quantidade de pessoas. A maioria dos Eita, foi mal, gente. A maioria dos ninjutsus possui um grande alcance, então haveria o risco de acabar atingindo um aliado. Em grandes conflitos, pelotões temporários são escalados. Eles equivalem a 3 pelotões de combate e são coordenados por um Jounin. São capazes de realizar ações militares avançadas como operações de cerco e aniquilação, infiltração e destruição, além de ataques de múltiplos lados. Eu lembro uma equipe assim, um pelotão temporário, aquela equipe lá do Kankuro, que capturou o Deidara na época da guerra. Eu lembro que juntou um monte de gente ali, acho que aquilo ali já dá pra considerar como um pelotão temporário. É assim que chama, pelotão temporário. Com a ajuda de informantes, médicos, inteligência digital e sensitivos, um pelotão é capaz de atender a qualquer tipo de missão. Eu, inclusive, lembro que tinha sensitivos naquela missão ali, liderada pelo Kankuro. Tinha até um cara do clã Hyuga, né? Durante a Guerra Mundial Ninja, também foram formadas tropas. 3 pelotões, ou seja, 67 shinobis, formam uma tropa e possuem objetivos específicos, como o uso do Katon, uma transmissão a longa distância. Então aquelas formações que, tipo, aquela formação de Suiton que foi contra aquele Katon no Madara, aquilo ali já é um pilotão. É uma formação de 3 pilotões. E também aquela que lançou o Katon na Jubi, quando eles estavam naquele ataque coordenado da Aliança Ninja. Na verdade, gente, naquela batalha da Aliança Ninja contra o Jubi, teve muitos ataques coordenados. E muito provavelmente eles estavam tão bem coordenados justamente porque eles já tinham meio que se organizado ali. Tinha ali o esquadrão do Katon, o esquadrão do Suiton, o esquadrão do Sensitivo, tudo ali já estava organizado. E por isso eles estavam conseguindo se organizar tão bem naquela batalha, né? Deixa eu ver que eu parei aqui. Seu nível é equiparado ao poder dos 5 Kages e são capazes de realizar ações impossíveis até para eles. Naturalmente, são 67 pessoas, né? Acima é o batalhão, formado por 3 tropas. É o que tinha naquele exército gigante ali da guerra, né? Porém, após a guerra, não houve casos onde um tenha sido necessário. Ainda assim, por precaução, o treinamento de ninjas oficiais de alto escalão continuou sendo realizado com grande intensidade, pois muitos oficiais comissionados foram perdidos durante a guerra. Acho que um oficial ninja de alto escalão que era especialista em liderar uma tropa tão grande, acho que era gente como Kakashi, como o pai da Kurotsuchi, acho que ele também liderou um esquadrão desse. O Darui, assim, os membros que lideraram cada uma das divisões, acho que eles são desses membros especializados em liderar tropas grandes. Kakashi, acho que o Gaara também, né? O Gaara tava ali no meio. Kakashi, Gaara, Darui, o pai da Kurotsuchi, essa galera aí. Coluna Secreta do Shinobi, parte 4. O Shinobi e a organização governamental. Agora falar um pouquinho aqui de política, é um negócio que eu não entendo muito bem, não. Uma organização precisa de uma grande estrutura para se manter. Geralmente há 5 oficiais para cada combatente, ou seja, sua estrutura é bem grande. E à medida que vão evoluindo, não há como evitar que aumente ainda mais. Os ninjas não são exceção. Aqueles que pagam seus salários, os encarregados pelo abastecimento, comunicação e logística, os que fornecem armas e ferramentas ninja, os que mantêm a vila e os centros de treinamento, ninjas médicos, ninjas educadores, etc. Geralmente, para cada ninja de linha de frente como o Boruto,
Boruto é de linha de frente. O Boruto pode ser um genin, mas ele é um genin de elite, né? O cara com certeza não tá no nível de um genin normal. Assim, onde foi que eu parei, meu Deus? São necessários pelo menos 5 oficiais na retaguarda. A questão é, como definir o papel de alguém quando na verdade a competência e seus méritos como espião definem a sua posição? Em muitas vilas, aqueles que possuem mais de uma habilidade são considerados de elite e acabam se tornando líderes mesmo sendo jovens. E com isso, a sociedade como um todo evita a alienação da essência do ninja. Acho que isso quer dizer que não é tudo preto no branco, né? Se o cara tiver uma habilidade a mais, ele vai... Como é que eu digo? Ele vai poder pegar mais cargos, sabe? Não, é pela meritocracia. O mais forte vai pegar cargos diferentes, né? Mas isso não quer dizer que a diferença de pensamento entre eles cairá por terra. Gaara, que se tornou Kazekage, teve dificuldade para comandar a vila, pois os anciãos estavam acostumados com uma organização burocrática. Já o terceiro Hokage tinha completo controle da parte burocrática na Vila Oculta da Folha, e isso impediu a emancipação do Anbu. Claro que a existência da burocracia não enfraquece uma sociedade. O fato de ter um apoio permite que Boruto e Sarada lutem com todas as suas forças sem se preocuparem. Mas a tomada de decisões sempre leva tempo. Crescer de maneira estável ou evoluir rapidamente por causa da elite é um dilema com o qual os ninjas também têm que lidar. O motivo pelo qual o Akatsuki saiu na frente foi porque não precisavam de um apoio. Claro, sem burocracia tudo fica mais rápido, né, gente? É o que ele está dizendo. A Akatsuki conseguiu evoluir tão rápido porque eles não tinham tanta burocracia assim. Assim, era muito fácil para poder entrar. Complicações na estrutura de uma sociedade. Deixa eu beber aqui uma aguinha rapidinho, gente. Pegar cantar. Dando um pouco. Expor a estrutura da sociedade da vila para as pessoas de fora é algo muito perigoso. Uma vez que os ninjas são um grupo de pessoas com técnicas especiais, eles não podem ser facilmente substituídos, são o bem mais importante da vila. Por exemplo, o colapso de uma família com habilidades traria consequências para a Vila da Folha por muitos anos. Um exemplo disso é aquele caso lá do clã Hyuga, né, que o pai do Neji teve que se sacrificar. É um segredo que estava prestes a se a vazar da vila e eles tiveram que dar um jeito ali de não vazar, né? Isso acabou levando à morte do pai do Neji. Cadê? Falei. Por este motivo, são utilizados termos difíceis de compreender como departamento, seção, família, entre outros. Isso evita que invasores de outros países descubram a hierarquia, além de deixar esta informação disponível até para os ninjas locais. Se eles tivessem acesso a esses dados, poderiam vazá-los ou utilizá-los em atos de traição. Foi o que quase aconteceu naquele caso lá do primeiro episódio de Naruto, o cara quase roubou o pergaminho. O fato de protegerem tanto as suas informações foi uma grande motivação para os atos de rebeldia de Danzo, da família Uchiha e até mesmo de Katasuki. O maior objetivo de uma sociedade é a sua própria existência, ainda mais quando se trata de uma organização secreta. Em uma estrutura complexa baseada em poder, a busca pela sobrevivência vem antes do lucro da vila, não há como evitar isso. Por isso é exigido dos líderes grande atenção e capacidade de adaptação. Se fosse para resumir isto em uma palavra, pode-se dizer que é preciso ter virtude. É importante fazê-lo sentir que a sobrevivência de seu departamento também depende do compartilhamento da verdadeira situação. Não é possível fazer com que as pessoas obedeçam apenas pelo medo, nem convencê-las só com a lógica. Mas se houver lucro em jogo, as pessoas são corrompidas. Também não é possível compartilhar todas as informações. Para os ninjas, esta é uma preocupação incessante. Gente, nessa parte aqui da política eu acho que não tem nem muita coisa para comentar, porque tem coisa que eu não entendi muito bem, porque eu sou meio lento para esse tipo de coisa. Mas sei lá, tentando resumir aqui, a questão dos clãs, né? Por exemplo, o clã Hyuga tinha as suas informações que eles evitavam vazar até para as pessoas da vila. Assim, cada departamento tem seus segredos, a Ambu tinha segredos, cada clã tem seus segredos. Enfim, segredos. O mundo ninja é rodeado de segredos, isso não mudou nem hoje em dia, né? E o vídeo vai ficando por aqui. Deixa aí nos comentários o que você achou dessas curiosidades. Você já sabia delas? Você achou elas interessantes? Você quer que eu faça uma parte 2, lendo o volume 10 de Boruto? Porque aqui tem mais curiosidades, pessoal. Acho que no volume 11, inclusive, também tem mais. Então, se vocês quiserem uma segunda parte, deixem aí nos comentários e também deixem seu like, porque se a gente atingir a meta de 10 curtidas, eu faço aqui uma segunda parte e talvez também uma terceira parte, tá bom?
E antes de sair, não esquece de se inscrever, caso não seja inscrito ainda, ativar o sininho da notificação e se puder também, compartilhe esse vídeo aqui com seus amigos que também gostam de Naruto, Boruto também, porque ajuda muito quando vocês compartilham e eu fico muito grato, tá bom? Então, tchau, um beijo, até a próxima. Eita.